Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai essa outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receberem os frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa sexta-feira, meus amigos, dia 21 de março, Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43 e depois 45 a 46. Nós temos aqui a parábola que Jesus conta para os mestres da lei, os doutores e os fariseus. E ele fala a respeito da vinha, que um proprietário, ele plantou uma vinha, pôs nela uma cerca em volta, fez um lagar para esmagar as uvas, colocou uma torre de guarda, depois arrendou ela para vinhateiros e viajou para um lugar distante. Isso aqui é uma imagem da nossa vida, né? Deus, ele nos deu a vida, ele nos criou, ele nos quis, ele nos plantou nesta vinha, e aqueles que estão plantados na vinha do Senhor, que é a igreja, nós estamos plantados nessa vinha, e o Senhor, ele, a imagem aqui de viajou para um lugar distante, e ele voltará para poder receber os frutos. E aí vem a pergunta: quais os frutos que nós estamos dando para o Senhor? Veja, e é bonito isso porque, veja, a vida espiritual é assim, né? Deus aqui, ó, é cheia de imagem. Ele plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez um lagar para esmagar as uvas, colocou uma torre de guarda, né, esperando a colheita. Ora, existem muitas possibilidades de interpretar esse texto, mas eu gostaria aqui de ir para a nossa vida espiritual, para que a gente possa entender bem isso aqui. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você, querido irmão, querida irmã? Veja, Deus, ele nos quis. Nós somos seres contingentes, né? A contingência diz isso. Eu existo, mas eu poderia não existir. Deus não foi obrigado a me criar, porque senão ele não seria Deus. Então, sou um ser contingente. Eu estou aqui porque Deus pensou em mim. Esse aqui é o primeiro fato. Eu não sou fruto do acaso. Ainda que seu pai e a sua mãe não tenha pensado em você, não tenha querido você, ainda assim, Deus, ele quis você. Então, nós já descartamos aqui o fruto do acaso. Você não é um fruto do acaso. Você foi querido por Deus. No momento da sua concepção, Deus ali, ele infunde uma alma espiritual sobrenatural, capaz dele, porque ele mesmo nos capacita. Então a primeira coisa é isso. Deus,
ele pensou em mim. Quando eu olho para o profeta Jeremias, no capítulo 1, quando ele diz: antes que você fosse formado no seio da sua mãe, eu já te havia designado, eu já te conhecia e eu já te amava. Gente, isso é coisa maravilhosa. Então Deus pensou em mim, Deus me quis aqui nesse mundo. Não somos fruto do acaso. Agora, nós precisamos responder uma outra pergunta. Por que Deus me quis aqui? Para que Deus me quis aqui? Claro, para a sua glória, para o louvor da sua glória. E Deus, ele não só nos quis e nos colocou aqui, mas ele fez mais. Ele fez mais. Ele não só satisfeito de nos criar já por amor e pelo amor, ele quer, olha que coisa, irmãos. Deus quer que eu e você participe da felicidade dele. Não porque, e aqui é importante, não porque nós participando da felicidade de Deus, nós acrescentaremos algo a Deus. Não, nós não acrescentamos nada a Deus. Quando nós rezamos, nós não estamos acrescentando nada a Deus. Deus, ele é imutável. Deus, ele é impassível, ele não muda. Ele é imutável, ele é impassível, ele é grandioso, né? Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então Deus, ele não precisa do nosso louvor. Deus, ele não precisa de nós. Mas ele quis nos criar por amor, porque é próprio do amor comunicar a vida, é próprio do amor comunicar a felicidade. Então, se nós quiséssemos resumir tudo de Deus, então Deus, meus queridos, ele comunica a cada um de nós a sua vida, ele quer que nós vivamos a sua felicidade, mas para isso ele infunde em nós o quê? A graça do batismo, ele nos dá os dons, as virtudes sobrenaturais de fé, esperança e caridade, nos dá os dons do Espírito Santo, ele nos dá tudo isso. Agora, isso para nós é dado na ordem da graça, não na ordem da operação. Por isso, ele espera que nós produzamos frutos, que nós produzamos frutos de santidade. Então nós precisamos o quê? Com tudo isso que Deus nos deu, nós precisamos colocar a coisa em movimento. Cooperar com a graça do Espírito Santo, cooperar com a obra da redenção. É isso que o Senhor espera de nós. E veja, ele diz aqui: eu mandei os profetas, eu mandei todo mundo, mandei o filho, e mesmo o meu filho eles não quiseram ouvir, mataram ele. Então, o que essa parábola está dizendo para nós é que Deus nos deu tudo, mas tem muitas pessoas ainda que estão rejeitando a graça de Deus, que estão rejeitando a vida no Espírito, que estão rejeitando esse grande presente que Deus deu para nós, além de nos criar, além de nos capacitar, querer que a gente viva a felicidade dele. Ele nos capacitou para isso, nos deu a graça, nos deu os dons, nos deu os meios, nos plantou dentro da vinha que é a igreja, os meios aonde o Senhor deixou para nós os sacramentos, ali a fonte de graça todos os dias, nos deixou a sua mãe, nos deixou a sua palavra, nos deixou a igreja, sacramento, sacerdócio e tudo mais. Mas muita gente está rejeitando tudo isso. Ora, Jesus diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ele está citando o Salmo 117. Tornou-se a pedra angular. Jesus ainda é uma pedra de tropeço para muitas pessoas que não querem acolher tudo aquilo que ele deu, tudo aquilo que ele está nos dando de oportunidade. Meu irmão, minha irmã, na igreja, vivendo na igreja, nós temos todas as possibilidades de salvação. Temos os sacramentos, temos uma vida de oração, temos uma vida com Nossa Senhora, nós temos todos os meios necessários para nos salvarmos. Agora, se nós fecharmos os olhos para tudo isso e preferirmos viver a vida segundo nós mesmos, possivelmente, provavelmente, nós vamos receber aquela palavra negativa de nosso Senhor: eu não vos conheço, porque Ele está nos dando tudo, esse tempo propício para que a gente possa viver a graça de crescer em santidade. Lembre-se disso, irmãos, nós temos tudo, todos os meios necessários, basta que eu e você tome posse disso
e que a gente não rejeite toda a graça que Deus está nos mandando e que a gente aceite com generosidade do coração e a gente possa produzir não só 30 por 1, não só 60 por 1, mas que a gente possa produzir 100 por 1 e experimentar a felicidade de um Deus que não faz outra coisa a não ser me amar e a não ser te amar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.